Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Entrevistei o engenheiro agrônomo mestre Euler dos Santos Silva, que foi orientado em seu mestrado pelo professor Douglas Guelph, e conversamos a respeito do seu trabalho de pesquisa para a obtenção desse título, que é sobre organominerais em uma sucessão soja-milho. É imperdível! Pessoal, eu agradeço muito ao mestre engenheiro agrônomo Euler dos Santos Silva. Ele fez a sua dissertação na Universidade Federal de Lavras, sob orientação do professor Douglas Guelph. E, Euler, eu te agradeço muito a tua presença aqui no canal Adubos e Adubações. Vamos falar de um assunto importantíssimo. E hoje, ele faz doutorado também com orientação do professor Douglas Guelph. A sua dissertação de mestrado foi sobre um assunto muito importante, às vezes polêmico, que é sobre organominerais. Euler, bem-vindo e fica à vontade para a sua apresentação, se tu quiser falar alguma coisa também. Eu que agradeço, Nelson. É um prazer estar aqui participando do seu canal. Como o senhor falou, foi um assunto bem polêmico, interessante, que a gente trabalhou no mestrado. Trabalhamos com fertilizantes organominerais, principalmente essa parte de inoculação, não inoculação. Então, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento que a gente desenvolveu durante essa pesquisa de mestrado e poder mostrar mais do que a gente pensa sobre esses princípios, sobre essas tecnologias de manejo que estão sendo aplicadas atualmente e difundidas aí, né? Como o senhor falou, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vai ser um prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa pesquisa. Então, vamos lá para a apresentação? Bom dia a todos novamente, né? Agora vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho, que é intitulado como Tecnologias para Fertilizantes Organominerais na Sucessão Soja-Milho. Esse trabalho foi desenvolvido aqui na Universidade Federal de Lavras, no Departamento de Ciências do Solo, sob a orientação do professor Douglas Guelph, né? E foi minha pesquisa de mestrado, onde, Vicente Euler, a gente buscou entender um pouco mais sobre essas tecnologias de organominerais em sistemas de sucessão soja-milho, em conjunto com processos de redução de doses, só que a longo tempo, né? Nós fizemos 3 safras nesse experimento. O uso dos fertilizantes organominerais em sistemas de soja-milho. Quando se fala de uso de fertilizantes, uso de tecnologias em sistemas de sucessão, a gente tem que pensar que hoje, quando se fala de soja, milho e cana-de-açúcar, cerca de 72% dos fertilizantes aplicados no Brasil se destinam a essas 3 principais culturas. Então, esse foi um dos principais motivos onde a gente escolheu esse sistema, né, o soja-milho, que é o mais aplicado no Brasil. Hoje o Brasil é o líder de produção mundial de soja. Então, devido à escala e o potencial econômico que essas culturas têm, foi selecionado esse manejo para que pudesse estar sendo aplicadas essas tecnologias. E quando se fala de cultivo de soja e milho no Brasil, né, nós temos que na safra 23/24 tivemos uma produção total de 147 milhões de toneladas de grãos, né, em 45 milhões de hectares para soja e 126 milhões de toneladas de milho, próximo a algo aproximadamente de 21 milhões de hectares. Então, a gente vê a importância dessas culturas para o agronegócio brasileiro. E quando a gente tem a dimensão da escala que isso representa, há necessidade do investimento em tecnologias visando o aumento das produtividades, como também as reduções de custos, né? Sempre o produtor enfatizando essa parte que a gente sabe as dificuldades do campo. Então, o investimento em tecnologias, buscando ter uma produção mais sustentável, uma produção mais rentável, é essencial quando se fala dessas grandes culturas no Brasil. Aproximadamente, Nelson, hoje na safra de 24, 25, há uma estimativa de uma expansão de 2,8% da área plantada. Então, quando a gente fala
que a gente tinha aí, vamos falar de 100 milhões de hectares sendo plantados, né, e uma expansão de 2,8%, a gente vai ter basicamente 97% sendo área já consolidada ou área de plantio presente. Então, esse trabalho foi realizado em uma área com a fertilidade já construída, porque é uma coisa que eu e o Douglas conversa muito, né? A gente não pode testar ou visar a aplicação de tecnologias em áreas que representam menos de 3% do que está sendo plantado atualmente, né? Quando se fala de tecnologias, ninguém normalmente se utiliza-se dessas fontes um pouco mais caras, um pouco mais exigentes, em áreas de abertura. Por isso que esse trabalho foi implantado em uma área de fertilidade já construída, uma área já comercialmente destinada ao plantio de soja, milho, trigo. Então, eu e o Douglas conversamos muito sobre isso. Quando se fala de ciência, de tecnologia, a gente tem que pensar que essas pesquisas não podem ser retratadas como uma foto. A gente conversa muito sobre isso porque uma foto representa um único momento. E a gente vai ver que isso está bem expresso no nosso trabalho, né? Já que aqui a gente conta uma história de uma sucessão com 3 safras, uma soja, um milho e uma soja. E quando a gente fala de uma fotografia, a gente pegaria um único momento, uma única safra. E às vezes uma única safra nesses solos de fertilidade construídas pode haver um efeito tampão dos efeitos dessas tecnologias mostrando resultados que não sejam tão condizentes com a realidade. Então, a gente busca sempre um vídeo uma história do que a ciência e do que essa pesquisa vai representar, não em uma única safra, mas talvez em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, onde aí sim esses resultados muitas vezes possam ser vistos, porque a gente fala até que solo pobre é igual a uma pessoa doente, né? Tudo tem efeito. Agora, solo de fertilidade construída, principalmente depois dos sistemas de plantio direto, né? Grandes adubações, sistemas mais conservacionistas, adição de matéria orgânica em altas quantidades, esses solos tendem a ter um efeito tampão maior. Então, quando a gente pensa nisso, essas inovações que estão sendo desenvolvidas têm que ser testadas em áreas, na nossa concepção, em áreas que já são de cultivo e que já áreas que tendem a ser aplicadas, né? Ninguém vai investir milhões em áreas de abertura, sabendo que a gente tem que fazer primeiro uma correção do solo, uma melhoria dos manejos do teor de matéria orgânica, elevação dos níveis críticos, né? E para essas pesquisas que a gente está tendo, principalmente no Brasil, há um conjunto de patentes depositadas em relação aos fertilizantes fosfatados, né? E esse conjunto de patentes depositadas no Brasil, a gente vê que o quarto tópico mais citado pelo Radar Tecnológico 2023 foram os fertilizantes orgânicos, né? E nesses fertilizantes orgânicos se enquadram os fertilizantes organominerais. Temos aí fertilizantes à base com composições modificadas, com adição de aditivos, fertilizantes com enxofre, e chega nas 127 patentes depositadas no Brasil sobre fertilizantes orgânicos, né? E nesses orgânicos adentra os fertilizantes organominerais, que essa fração orgânica vai variar com diferentes fontes, né? Nós temos aí resíduos da indústria de papel e celulose, nós temos resíduos da indústria alimentícia no Brasil sendo utilizado como fração orgânica para ser misturado com essa fração química e formular esse fertilizante organomineral. Nós temos tufa também, que o fertilizante que a gente utilizou, a fração orgânica dele é a base de tufa. Então, as matrizes orgânicas são, assim, infinitas, né? Vai depender da disponibilidade da fábrica, da região e do objetivo também, mas é uma das coisas que a gente enfatiza que essas frações orgânicas devem ser sempre visando melhoria nas qualidades físico-químicas do solo, porque eu falo também que dentro da fração orgânica de um composto, o de menor interesse nele é a parte elementar, né? Quantos quilos de fósforo, quantos quilos de potássio, cálcio ele vai estar entregando. E sim, as outras características que essa matéria orgânica pode estar entregando ao solo, os outros benefícios,
como estrutura, a agregação de colóides, desenvolvimento de comunidade microbiológica, retenção de água, aumento da CTC. Então, quando a gente pensa em composto orgânico para ser formulado junto de um fertilizante químico, eu penso que a gente tem que visar sempre na qualidade desse composto também. A gente investe tanto em qualidade para fertilizantes químicos, então nós também não podemos abrir mão da qualidade desse composto para que a gente possa estar produzindo um fertilizante estável, que condicione bem o solo, que entregue estruturação, proteção à fração química. Todos esses parâmetros são extremamente importantes na minha concepção para que a gente possa estar formando um fertilizante com tecnologia, com qualidade e que entregue resultados ao produtor, que esse é o grande objetivo, no meu ponto de vista, das inovações, né? Não adianta a gente inovar se essas inovações não entregam resultados práticos ao produtor, porque o desenvolvimento da tecnologia visa isso, né? Facilitar a vida do ser humano e facilitar a vida do produtor aqui dentro do nosso laboratório, um dos grandes objetivos, testando essas tecnologias e dando resultados, dando números em cenários práticos, reais, que é isso que a gente está desenvolvendo no nosso trabalho. E quando se fala do nosso projeto, né? Ele foi um projeto simples de se entender, mas com bastantes análises que tornou ele de uma complexidade interessante. E dentro do nosso projeto nós realizamos 4 tipos de análises, onde a gente trabalhou com análise de solo para essa caracterização, entender a distribuição dos nutrientes dentro desse perfil. Trabalhamos também com a parte microbiológica, que hoje se expande bastante no Brasil e na agricultura de alta tecnologia, em agricultura de alto investimento. A gente sabe que a parte microbiológica já se entende a importância disso para o sistema. Trabalhamos também com análises de planta, né? Determinação dos teores na sua matéria seca, quanto a planta acumulou, quanto ela exportou. Analisamos o desenvolvimento dessas plantas conforme as fontes que foram introduzidas no experimento e o resultado final, né? Porque não adianta nada a gente investir em uma tecnologia e essa tecnologia não nos dá retorno em produtividade. Então a gente prefere ficar nas fontes convencionais se a gente não tem a cereja do bolo, né, que é os resultados em produtividade. E dentro do fertilizante, nós também fizemos algumas caracterizações que foram os testes de liberação. Entender como é que esse fertilizante organomineral se comporta em relação à sua solubilidade e liberação desse nutriente no solo e em laboratório, onde foi feito o teste de liberação em água e o teste de liberação em campo. E caracterizando um pouco mais do experimento, né, esse experimento foi realizado no município de Luminárias, com altitude média de 1.005 metros, na Fazenda Palheta, a fazenda parceira do nosso laboratório. Esse experimento ficou com uma área de aproximadamente 0,1 hectare, né? E a pluviosidade média local é de 1.400 milímetros. Esse experimento, a gente trabalhou com 3 blocos, né? Ou seja, foram 3 repetições, e também trabalhamos com 3 doses, ou seja, nós tivemos fontes, que a gente vai mostrar mais à frente, e também tivemos doses. Então, a gente buscou entender como as plantas, como esse manejo de redução de dose, que é muito empregado dentro do mercado dos fertilizantes organominerais, iria interferir no desenvolvimento e nos termos de produtividade da lavoura, da nossa cultura. E as doses escolhidas, né, tanto para a soja quanto para o milho, foram as doses comerciais aplicadas na fazenda, e nós aplicamos reduções de doses nessa dose padrão, onde a dose padrão de 100 kg por hectare de P2O5, né, a gente trabalhou com 100 kg na dose máxima, 100% a dose aplicada na fazenda, e nós fizemos reduções dessa dose, buscando entender o comportamento da planta e da produtividade em relação a essas reduções, com uma redução de 30%, uma redução de 60%. Ou seja, nós aplicamos 100% da dose padrão, 70% da dose padrão e aplicamos 40% da dose padrão, que seria aqui, né, os 100 quilos, os 70 quilos e os 40 quilos por hectare de P2O5. Em relação ao milho, também foi feito conforme a dose padrão, e 80 quilos de P2O5 por hectare, 56 quilos e 32 quilos, que representa 100% da dose, 70% da dose e 40% da dose. E para a caracterização, né, química e física do solo,
nós fizemos uma coleta estratificada para entender como é que esses nutrientes se comportam dentro da distribuição do perfil. Porque não, muitas vezes a gente tende a coletar ali sempre 0 a 20 e não entende o comportamento dentro do perfil dos nutrientes, como é que está essa distribuição. Às vezes a gente acaba superestimando 0 a 20, 20 a 40, uma camada, então a gente preferiu estratificar para entender como é que estava ponto a ponto os nutrientes distribuídos nesse perfil do solo. E aí a gente dá enfoque a dois grandes pontos no nosso trabalho. A gente trabalhou em áreas de fertilidade construída. Essa área tem aproximadamente aí 20 anos já de cultivo mínimo, buscando sempre realizar o plantio direto, né? E nisso a gente tem altos teores de fósforo. Quando a gente analisa aí o fósforo resina, o fósforo MELIC 3 e o MELIC 1, nós decidimos trabalhar com as três formas de análise para identificar realmente o teor mais próximo da realidade. E a gente vê altos teores aí quando a gente analisa o fósforo resina 166 ou 50 no fósforo MELIC 1, né? E o que isso nos traz? A gente tem aí de 0 a 5, 5 a 10, conforme vocês podem ver aqui em relação à profundidade, cada linha representa essa profundidade que está descrita aqui. Aqui seria 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 1 metro. A gente vê que a partir de 20 a 40, a gente já não tem mais fósforo disponível, basicamente. É só questão do extrator. Então, a gente vê essa distribuição do fósforo no perfil e essa limitação desse elemento nas camadas superficiais, principalmente ali a camada de atuação da matéria orgânica e devido a essa baixa mobilidade desse elemento no solo. Como já se sabe, o fósforo, por essa movimentação baixa dele no solo, a gente tem uma pouca distribuição dentro do perfil. Então, em áreas com alto teor de fósforo, normalmente vai se concentrar aí a no máximo 20 centímetros de profundidade. Por isso que a gente buscou entender. Só que a gente também queria dar ênfase a outro ponto no nosso trabalho, é que a gente também viu que o enxofre, né? E mais à frente a gente vai explicar o porquê da ênfase a esse enxofre. A gente viu que o enxofre também estava abaixo do nível crítico, considerado ideal para a soja aí, que vai variar de 10 mais ou menos 10 miligramas. Então, a gente viu que o teor de enxofre estava, se você fizer uma média de 0 a 20 centímetros, dá aproximadamente 6 miligramas de enxofre disponível, né? Então, mais à frente a gente vai explicar para vocês o porquê esse enxofre, na nossa concepção, vai impactar diretamente nos resultados do nosso trabalho. Então, dando ênfase, a gente tinha um alto teor de fósforo disponível no solo, nessas camadas iniciais, o que nos traz a concepção que, pelo histórico da área, já era uma área de fertilidade construída, e essas áreas de fertilidade construída é onde o produtor tende a fazer o quê? Aplicar novas tecnologias visando melhoria da eficiência do uso do nutriente, buscando aumento de produtividade. Então, esse é o grande ponto. A gente investe no que dá retorno, e essas áreas que dão retorno geralmente são áreas com a fertilidade já construída. Por isso que a gente bate tanto o martelo. Quando se pega 90% das áreas do Brasil hoje plantadas com soja, são áreas que já foram corrigidas, são áreas que tendem a ter os teores mais elevados. Então, normalmente vão ser áreas onde essas tecnologias vão ser aplicadas. E se nessas áreas essa tecnologia nos trouxer retorno, significa que realmente o efeito que a gente buscava está presente. Aí, passando já para explicar um pouco da caracterização do fertilizante, né? Nós vimos que nós tínhamos doses, 3 doses, 100, 70 e 40%, né? E nós temos agora fontes, né? E essa foto aí serve para ilustrar bem o que a gente vai estar trabalhando. Esse é o nosso fertilizante organomineral, ele é pelletizado. Ele é pelletizado com tufa e uma matriz química. E o que seria? Nós temos esse fertilizante em 4 formulações diferentes dentro do nosso experimento. Nós temos o OM30, o OM18. Esse OM30, a base química dele é o MAP. Então, nós temos a matéria orgânica pelletizada com MAP. E o OM18, a base química do organomineral é o super simples. Então, quando a gente fala de super simples, a gente está falando também de cálcio e enxofre na sua composição.
por isso que a gente tentou dar ênfase ao enxofre na análise de solo. Então, a gente tem um organo mineral 30%, um organo mineral 18%, e nós também temos essas fontes inoculadas no nosso trabalho. O organo mineral 30% inoculado com Bacillus subtilis, o organo mineral 18% inoculado com Bacillus subtilis. Sabe-se muito dos efeitos dos bacilos, principalmente subtilis, em relação à melhoria da absorção, formação de filmes, expansão do sistema radicular ali, através do desenvolvimento, para que esses promotores de crescimento melhorem a absorção desses nutrientes. Então, esse processo de inoculação visou isso, né? Ver se o Bacillus subtilis promoveria uma melhor absorção ou um melhor aproveitamento desses nutrientes nesses organominerais. E nós também tivemos as fontes convencionais dentro do nosso experimento, onde nós tivemos o superfosfato simples, né? O super simples padrão como comparativo e o MAP padrão como comparativo, já que as bases químicas dos organominerais eram MAP super simples, nós colocamos os fertilizantes convencionais como tratamento controle, né? Assim, além do tratamento sem nenhuma adubação, fechando em 7 tratamentos. Organo mineral 30%, organo mineral 18%. Organo mineral 30% inoculado, organo mineral 18% inoculado. MAP, super simples, e o tratamento controle sem nenhuma adubação, que foi o escopo do nosso experimento, né? E para análise desses fertilizantes na planta, nós fizemos algumas coletas. E essas coletas foram selecionadas seguindo a metodologia de Bender 2013 e 2015, onde nós coletamos plantas no campo, né? Selecionamos as plantas, retiramos. Para a soja foi coletado 4 plantas para determinação do teor de nutriente e a matéria seca produzida nos estádios V4, V7, R2, R5 e R8, conforme Bender. E para o milho, nós também seguimos o mesmo princípio, né? Coletando em V6, V14, R2, R4 e R6. E para a soja é importante ressaltar que na soja 1, né, que foi o primeiro cultivo da soja, nós fizemos uma análise de microbiologia no estádio R2, onde é o estádio de máxima absorção, tende a ser também o estádio de maior atividade microbiológica na região da raiz, por ser o maior estádio de demanda nutricional da planta. E com isso, né, a gente pode entender que nós trabalhamos com fontes, nós trabalhamos com doses, e para isso nós buscamos avaliar essas inovações e tecnologias para os fertilizantes organominerais fosfatados nesse sistema de sucessão soja-milho, com um fatorial de fonte e dose sendo aplicados ao campo. E a grande cereja do bolo, né, que é o nosso trabalho, seria as produtividades. E gostaria de deixar claro, Nelson, que aqui a gente vai estar apresentando duas safras, né? Nós estaremos apresentando a soja 1, o milho safrinha e a soja 2, que seria a terceira safra, né? A gente não vai estar apresentando aqui porque são dados que vão estar sendo publicados ainda, mas a gente já vai poder estar falando um pouco deles, dando um spoiler desses resultados, que são resultados incríveis que a gente obteve, que enfatiza ainda mais o que a gente bate na tecla sobre fazer experimentos de longo tempo, né? De longa duração, buscar repetir esses experimentos até entender como esses resultados vão se comportar nesses solos de fertilidade construída. Porque quando a gente analisa a produtividade da soja na primeira safra, Nelson, a gente vai ter aí uma soja, a média da fazenda tende a estar sempre na faixa das 90 sacas, 100 sacas, né? Uma fazenda de alto investimento tecnológico, então fazenda com manejo muito bem construído, uma localização muito boa, fazenda com altitude ideal, regime pluviométrico muito bom e alto investimento. Então a gente está até falando aí de 90 sacas, 100 sacas por hectare de produtividade nessa fazenda, né? Com médias em alguns talhões chegando a 95 sacas. Por exemplo, nesse ano agora, nós tivemos talhões com produtividades médias de 95 sacas, talhões de 30 hectares. Então, a gente está falando de alto investimento tecnológico. E quando a gente analisa essa produtividade da soja na safra 1, essa safra 1 é quando, Nelson? Foi plantada em 2022. A gente está falando da safra 22, 23 aqui.
e a soja 2, né, seria a safra 23, 24. Então, aqui a gente fala da safra 22, 23, essa soja que foi plantada em 2022, a gente viu que, independente da dose aplicada, não houve diferença estatística na produtividade. Então, tanto no controle, a dose zero, quanto a dose de 100% não apresentaram diferenças estatísticas. Quando a gente vai ver em relação aqui às fontes, né, o controle para as demais fontes, independente de haver uma diferença numérica, estatisticamente os dados foram considerados iguais, que mostra que quando o solo está com um efeito tampão devido aos altos teores de fósforo presente, eu poderia falar para o produtor aqui que se ele não aplicar ou se ele reduzir a dose dele em 70%, em 60%, em 50%, ele não teria efeito de perdas de produtividade. Que isso é um dos grandes pontos quando a gente pega um experimento e analisa uma única safra, é isso que esse dado nos mostra, que a dose zero e a dose 40, ou seja, a gente está falando de 100 quilos por hectare, né, de P2O5 que foi aplicado, então aqui 40 quilos por hectare de P2O5 produziu estatisticamente igual à dose zero, como também produziu estatisticamente igual à dose de 100. Então, por isso que nós temos que ter cautela quando se fala de redução de dose, porque a gente viu que nessa safra produziu igual, tanto sem adubar como adubando, estatisticamente falando. Só que a gente vai ver que esses resultados começam a ser modificados quando a gente passa adiante, na próxima safra de milho, que a gente já vai ver uma acentuação do efeito de dose em relação à produtividade e acúmulo de fósforo na planta, porque nessa safra a gente teve uma extração. Quando a gente não aduba, tudo que foi exportado pelos grãos foi extraído do solo. Quando a gente reduz a dose, essa diferença também vai ser exportada pelos grãos. A planta não vai deixar de exportar porque você não adubou. Mas se ela está exportando esse nutriente está saindo de algum lugar. Então vai sair da reserva natural ali que a gente tinha no solo, que a gente construiu ao longo do tempo. Então esse dado nos traz duas grandes importantes coisas. Visão, né? Que quando se aplica fertilizantes com redução de dose em um sistema de fertilidade construída, nós não temos diferenças estatísticas na produtividade. Por quê? Porque nós temos essa reserva ao solo. Então, ele pode servir também como uma moeda de barganha do produtor. Em um ano de estabilidade econômica, um ano onde teve alta nos preços do fertilizante, baixa nos preços da saca de soja, por exemplo, eu poderia optar por uma adubação mais leve, buscando aí entregar o que foi exportado pela cultura, né? Para, se eu quiser manter sempre em níveis ideais o meu teor no solo, como também em momentos de situação financeira complexa, eu posso estar fazendo o quê? Eu posso estar não adubando essa minha lavoura ou colocando aí 40 quilos por hectare de fósforo para que eu possa só estar suprindo essa necessidade da cultura e estar fazendo essa produção, mas quando eu estiver com condições menos favoráveis para isso. Então, em um momento inicial, em um momento de complexidade de mercado, financeira, esse manejo de redução da dose pode ser aplicado nessa situação, Nelson, em específico. Só que essa situação não pode ser repetida, você não pode adotar isso como um manejo. E quando a gente analisa o controle, né, aqui, em relação às fontes, que esse gráfico, essa regressão nos mostra as doses, e o gráfico da direita, a produtividade em relação às fontes, o tratamento controle produziu 4.800 quilos de soja. Em relação à média nacional, que é uma média adubada, né, a gente tem 3.500 quilos, ou seja, a fertilidade natural do nosso solo produziu mais de 1.300 quilos a mais do que a média nacional. Porque, mesmo sem adubar, esse solo apresentava uma alta fertilidade. Só que a gente vai ver esse efeito sendo alterado na safra seguinte, que seria a safra de milho, no milho safrinha, onde a gente exauriu esse estoque no solo de forma gradual por causar essas reduções de dose ou essa não adubação, né?
que aqui a gente chega na produtividade do milho safrinha, onde esse experimento nós demarcamos a parcela e repetimos uma soja, milho, soja nessa mesma parcela. Uma parcela aí de 15 metros quadrados, né? Ela teve 3 metros de largura por 5 metros de comprimento, e nesses 15 metros quadrados foram feitas 3 safras seguindo o mesmo manejo, a mesma dose. Então, em relação à produtividade do milho safrinha, a gente já viu que a regressão diferente da regressão da soja, vou voltar aqui para vocês vejam, é uma regressão que tem uma tendência mais linearizada aqui. Nós já tivemos aqui um efeito maior na regressão do milho, porque já tivemos uma baixa produção, uma diferença estatística para o tratamento controle. Quando a gente vê aqui em relação às fontes, nós tivemos 5.200 quilos de milho produzido no tratamento controle, em comparação com a menor média dos outros tratamentos, né, que seria aqui o organomineral 18%, tivemos 7.000 quilos, ou seja, quase 2.000 quilos a mais quando a gente fez a aplicação de fertilizantes. E quando a gente analisa o gráfico de regressão, nós vemos que a dose zero para a dose de 32 quilos de P2O5 por hectare cresceu aproximadamente aí 2.500 quilos. E quando a gente analisa o quilo por ponto de fósforo aplicado, que é esse dado aqui em cima, eu gostei de expressar, a gente pode fazer do efeito crescente ou do decrescente, né? Nós tivemos que a cada ponto de fósforo aplicado, nós tivemos um acréscimo de 44 quilos, Nelson, de grãos. Você para pensar que a cada ponto de fósforo aplicado ao solo é quase uma saca de milho que cresceu a mais em relação ao tratamento controle. Ou a gente pode trabalhar o inverso, né? A cada ponto de fósforo que o produtor deixou de aplicar, ele perdeu 44 quilos de milho, né? 44 quilos de grãos. Então, essa variação na produtividade interfere diretamente no retorno econômico do produtor. E a gente vê que já há um efeito acentuado dessa regressão em relação ao aumento das doses. E quando a gente faz a derivada da curva, né, a gente vai ver que a dose ótima se apresenta exatamente nos 56 quilos de P2O5 nessa condição. Mas a gente já vê que o efeito de redução de doses consecutivo, né, nesse sistema, acentuou o efeito da produção, ou seja, quanto mais eu reduzir minha dose, aqui de 56 para 32, por exemplo, mais eu tive perda de produtividade. E de 32 para 0, ainda mais. E a gente já ainda vê um efeito de estabilidade na dose de 56 para 80, que é uma tendência ainda de ter, devido aos altos teores de fósforo no solo, ainda ter essa reserva que com 56 quilos já atendeu 100% da demanda, quando se considera reserva no solo, mais incorporação com fertilizantes. E em relação às fontes, né, a gente vê que não houve diferença estatística na segunda safra em relação às fontes, apenas ao controle. Então, o MAP, organomineral, 18%, organomineral 30%, se manteve igual em termos de produtividade. Independente de variações dentro de números brutos, estatisticamente esses valores se mantiveram iguais. O que isso mostra para a gente que, mesmo após 2 safras, a tecnologia, né, ainda não interferiu nos números de produtividade. Tanto faz eu usar um super simples, como faria eu usar um MAP, como faria eu usar um organomineral, inoculado ou não, não houve efeito significativo dessas fontes na produtividade. O que mostra que esse efeito tampão do solo, ele tem, principalmente quando se fala de organomineral, a matéria orgânica vai ser um grande empecilho para competir, né? Vamos fazer essa competição. Porque a grande ideia do organomineral é entregar essa fração orgânica. Então, se o solo já apresenta esse alto teor de matéria orgânica, acaba tamponando esse efeito. Então, independente das fontes, a gente viu que em 2 safras não houve efeito significativo, Nelson. Não houve alteração na produtividade
independente das tecnologias aplicadas. O que nos mostra que podemos ter dois campos de visão, né? A tecnologia, sim, pode ser uma alternativa para utilizar-se, né? A depender do preço de mercado, vai depender do posicionamento do produtor, como também as fontes convencionais acabaram produzindo semelhantes. E a fonte de inoculação ou não, né? Nesse que a gente chama aqui do BS, né? Que é o organo mineral BS, que é o Bacillus subtilis, apresentou produtividades semelhantes aos organos minerais não inoculados. Então, a gente viu que essa inoculação também não interferiu em relação do aproveitamento do uso do fósforo na lavoura. E falando em relação aos dados de acúmulo, né, que para isso a gente, o acúmulo, nós coletamos as plantas como foi demonstrado nos slides anteriores, né, e somamos toda a matéria seca, o que foi acumulado no V4, no V7, no R2, e nós percebemos que houve um acúmulo total de aproximadamente aí 73 quilos de fósforo, ou seja, a planta acumulou 73 quilos de P em seu cultivo inteiro. Só que a gente está falando de fósforo, Nelson, não estamos falando de P2O5, que é o que é aplicado na lavoura. Quando se converte fósforo para P2O5, multiplicando aí por 2,29, nós vamos ter 150 quilos de fertilizante fosfatado, vamos falar assim, de P2O5 retido nessa palhada. E para o tratamento controle. E quando se compara o tratamento controle com a dose de 100% no cultivo da soja 1, nós tivemos uma diferença apenas de 19 quilos por hectare de P2O5, sendo acumulados a mais na matéria seca da soja. O que isso nos mostra que essa baixa diferença de acúmulo retrata a alta disponibilidade para o solo, onde eu adicionei 100 quilos ao solo e tive apenas aumento de absorção e acúmulo na matéria seca de 19 quilos de P2O5, mostrando que esse elemento que foi adicionado ao solo não foi mobilizado basicamente para dentro das plantas, né? Ele ficou ali ou retido no solo ou indisponibilizado, mas esse fósforo aplicado não remobilizou para dentro da matéria seca, já que a gente teve, não 100% dele, né? Já que a gente teve apenas uma alteração de 19 quilos entre o 150 da dose zero, onde esse 150 representa o que foi acumulado na dose zero, e esse 169 representa o que foi acumulado na dose de 100 quilos. E essa diferença é de apenas 19 quilos por hectare. Ou seja, nós tivemos pouco fósforo acumulado na matéria seca da soja durante o primeiro ciclo. E isso se deve, provavelmente, né, pelos altos teores do solo, onde quando se já está bem, né, aquela coisa, quando se já está bem, 1 a mais, 2 a mais, não importa muito, né? E quando a gente passa para o acúmulo da soja, do milho, né, a gente já vê um efeito mais acentuado numa curva, num crescimento linear, né, numa equação linear, aí você vai observar que esse efeito, essa variação do acúmulo já foi muito mais acentuada devido à redução das doses, né? Quando se variou as doses, nós já tivemos um efeito de acentuação do acúmulo do fósforo na matéria seca do milho, onde a dose zero, aqui com point, vocês podem ver, acumulou 85 quilos de P2O5, certo? E a dose máxima, convertendo ela para P2O5, né, atingiu 136 quilos de P2O5, o que nos dá uma variação de 51 quilos de P2O5 acumulado dentro da matéria seca. Então, a gente já viu que quase 3 vezes mais, né, ou 3 vezes mais fósforo acumulado na matéria seca do milho do que na matéria seca da soja. Essa variação representou 3 vezes mais, porque houve uma acentuação desse efeito de doses, onde a dose zero da soja extraiu aquele fósforo disponível, e quando a gente repetiu esse mesmo manejo com redução de dose, houve essa extração,
e o efeito da adubação foi muito mais significativo, porque é aquilo, né? Quando se tem muito, o pouco que vem não interessa. Agora, quando se tem pouco, né? O pouco que vem já tem efeito. E, nesse caso, seria feito um acúmulo, né? A planta foi muito mais eficiente em utilizar esse fertilizante, poderemos falar com essas palavras. Ela foi muito mais eficiente em utilizar o fertilizante, porque a gente viu que de 80 quilos de P2O5 aplicados ao solo, cerca de, podemos falar assim, 51 quilos a mais, né? Foi introduzido, porque nós tivemos uma variação de 51 quilos ou tivemos um aproveitamento disso quando se compara a dose de 100 para a dose de 0. E quando se fala das fontes, a gente já vê que houve uma diferença estatística em relação ao tratamento controle e as demais fontes, né? Onde o tratamento super simples apresentou aí o grupo estatístico AB, então assim, ele nem se diferencia de A, nem se diferencia de B, né? Se fala-se muito disso, então nós tivemos que o único diferente aqui dos demais foi o tratamento controle, mostrando que as fontes também não influenciaram no acúmulo, independente do uso do organomineral ou do organomineral inoculado, eles não influenciaram ainda no acúmulo do fósforo na matéria seca do milho e nem da soja, como a gente viu anteriormente, né? Na próxima terça-feira, às 18 horas, você poderá assistir a segunda parte dessa entrevista com mais resultados extremamente interessantes. Até lá!